13. Eu vou botar aqui no telão. Lucas capítulo 13, do 10 ao 17. Você pode abrir a sua Bíblia, mas eu quero antes aqui falar com você. Diga para o seu irmão que está do seu lado, diga para ele assim: meu amado irmão, é tempo de restauração. Amém? Você pode dizer de novo? Mas fala com fé, meu irmão. Meu irmão, minha irmã, é tempo de restauração. Aleluia. Agora você vai ouvir para o inferno ouvir, em nome de Jesus, com toda a fé e força. Fala assim: meu irmão e minha irmã, é tempo de restauração em nome de Jesus. Aleluia. Você crê nisso? Eu creio. Queridos, Deus me despertou essa mensagem nessa semana. E uma mensagem, um texto, que a última vez que eu ministrei, claro que muita coisa é nova, aquilo que Deus vai dando nós vamos acrescentando, mas um texto que eu ministrei por volta do ano de 2013. Eu vi estar lá no YouTube, lá na internet, e teve 13 mil e poucas visualizações. Queridos, essa palavra que vai tratar aqui conosco, aquilo que Deus ele quer falar conosco, exatamente é restaurar áreas da nossa vida. Se porventura existe alguma área da sua vida que você olha e você vê que precisa de restauração, essa palavra é para você. E talvez você já tenha se desgastado, feito muitas coisas e não tenha tido resultado algum. Então observe aquilo que Deus diz, coloque esses princípios, porque temos certeza, a área que você precisa ver restaurada será para a glória de Deus em nome de Jesus. Mas como disse, o nosso Deus é um Deus de princípio. E muitas das vezes, por não observar os princípios de Deus, a vida continua da mesma maneira e do mesmo jeito. Então, sobre essa verdade, escolhi o texto de Lucas capítulo 13, do versículo 10 ao 17. É o único evangelho aonde que é citado pelo próprio evangelista Lucas, nosso irmão, que era médico. E Lucas, ele cita no seu evangelho, inspirado por Deus, algo que somente você vai encontrar no evangelho de Lucas. E talvez, por ser médico, esse testemunho lhe chamou muito a atenção. A palavra de Deus aqui no evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10 ao 17, a palavra do Senhor diz assim: ensinava no sábado numa das sinagogas. Está falando de Jesus. Jesus entrou numa sinagoga no dia de sábado e ensinava acerca da palavra. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Você pode dizer comigo? Um espírito de enfermidade. Nela havia um espírito de enfermidade e havia já 18 anos com este mal, afligida, aprisionada, escravizada por esse espírito de enfermidade. Andava curvada e não podia de modo algum, diga comigo, de modo algum, se endireitar-se. Amém? Vindo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois vinde para seres curados e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, o seu jumento, e não leva para beber? Não convém soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão. Diga comigo, filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele, Jesus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti e nós te louvamos por este momento, Senhor. Pai
Pai, que nesse momento o Teu Espírito possa se revelar à Tua igreja, através da palavra, e que venha a ser muito mais do que um conhecimento teológico, mas que possam gerar vida em cada um daqueles que ouvem. Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito possa nos construir, nos aperfeiçoar, nos leve em níveis maiores, Senhor. Estamos sendo trabalhados e aperfeiçoados pelo Senhor. Pai, que nessa noite, eu creio que é tempo de restauração, em algumas áreas que precisam de mudança, de transformação, de um milagre de Deus. E assim nós oramos e profetizamos, no nome poderoso de Jesus. E toda a igreja que crê, diga amém, amém e amém. Queridos amados, a palavra do Senhor fala, Lucas, ele menciona, ele cita um testemunho, aonde ali Jesus, ele libertou uma mulher, trazendo a cura. Um milagre aconteceu, quando Jesus estava numa sinagoga, pregando a palavra, como fosse hoje um dia de culto. Ele pregando a palavra, observou uma mulher que estava encurvada, a sua cervical estava totalmente encurvada, e a Bíblia me diz que era devido a um espírito de enfermidade. E a Bíblia me diz que ela havia sofrido este mal, foi acometida, 18 anos sofrendo, afligida. E quando eu olho para essa cena, eu fico impressionado, porque eu não sei quanto você, mas eu já tive a oportunidade de ver pessoas que andam encurvadas de uma tal forma, que tem uma grande dificuldade de olhar para frente, e que fará olhar para o céu. Eu não sei quantos aqui já viram pessoas dessa maneira. Querido, uma pessoa, imagine você que era impossível ela se esticar. Uma pessoa que olhava somente para baixo, uma pessoa que talvez não tinha uma expectativa, não tinha mais nenhuma esperança, a cada dia mais parecia que ela estava se encurvando, devido a um espírito de enfermidade. Porém, a Bíblia me diz que era uma filha de Abraão, uma filha de Deus. Filha de Abraão, porque todos aqueles que professam a fé no mesmo Deus de Abraão, esses são filhos de Abraão. Somos de uma herança, de uma genealogia espiritual. Eu não sou filho de Abraão biologicamente, mas sou filho da fé. Ele é o patriarca da fé, o pai da fé. E todos aqueles que reconhecem como Deus a sua vida, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, são também chamados filhos e filhas de Abraão. Quantos são filhos de Deus, de Abraão? Diga glória a Deus nesse lugar. Diga louvado seja o nome do Senhor. Essa mulher, ela teve 18 anos sofrendo deste mal, estava debaixo de promessa de Deus. Quantos estão pegando? Diga glória a Deus. Querido, agora entenda bem. Uma pessoa que ela não tem visão do céu, do alto, uma pessoa que somente olhava para o chão, para baixo, cabisbaixa, ela não podia contemplar o sol, a lua, as estrelas, a beleza do céu, devido à sua dificuldade. Mas uma coisa que me chamou a atenção nesse texto, que a Bíblia me diz do período que ela ficou enferma, 18 anos, um período de vida, 18 anos, que ela se encontrava enferma. Porém, a Bíblia não disse quando ela ficou enferma. E nisso eu comecei a pensar: será que ela começou a ter esse espírito de enfermidade com seus 15 anos de idade? Não sei, a Bíblia não diz. Será que talvez foi com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos? A Bíblia não diz a idade dessa mulher, mas diz que por 18 anos ela se encontrava desta forma, debilitada. Uma pessoa completamente limitada. Uma pessoa que não somente o problema era de uma ordem física, mas também emocional e espiritual. Imagine você, se talvez ela tinha 15 anos quando começou a ser acometida deste mal, oprimida por esse espírito. Com 15 anos talvez cheio de visão de vida, cheio de esperança, de fé, de projetos.
E talvez pela sua debilidade, devido por esse problema, ela ficou impedida de realizar muitos sonhos. Talvez de estudar, talvez de se relacionar com alguém, noivar ou casar, devido a esse mal. Uma pessoa que estava sendo encurvada a cada dia. Imagine talvez se ela fosse então casada, já casada e foi acometida deste mal. Imagine o problema que trazia para dentro dessa casa. Como é que essa mulher ela fazia os seus deveres domésticos? Quanta dificuldade para colocar sua casa em ordem? Qual talvez a dificuldade que ela tinha de relacionar, dar um carinho aos seus filhos, abraçar, brincar junto, ter comunhão com o seu esposo, até mesmo relacionamento sexual? Isso com certeza trouxe a ela muitos problemas emocionais, nos seus sentimentos. Muitas coisas ela estava tolhida, limitada, devido a esse espírito opressor. Uma pessoa que talvez já não tinha uma expectativa, uma esperança de vida longa, uma pessoa que estava realmente impossibilitada de fazer muitas coisas. Mas o que eu fico me perguntando é o seguinte: como pode uma pessoa que é filha de Abraão, que frequenta uma igreja, podemos trazer para a geração futura, batizada, entregou a sua vida a Cristo, professou a fé em Deus, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, fez uma aliança com Ele, e porque um espírito opressor tem o poder de dominar aquela pessoa, levando a esse tipo de vida. A Bíblia diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia também me diz que Jesus ele veio desfazer a obra do diabo. E fala que ele veio também nos dar uma vida e vida com abundância. Essa é a vontade de Deus. Em Romanos 12, no versículo 2, fala que a sua vontade ela é boa, agradável e perfeita. Então Deus ele tem para mim e para você aquilo que é bom, aquilo que é agradável e aquilo que é perfeito. Porque essa mulher então, filha de Abraão, estando debaixo de promessa de Deus, aliançada com Deus do impossível, Deus de milagre, passou por esse processo de 18 anos vivendo dessa maneira, oprimida pelo espírito. Querido, a única forma de o diabo nos tocar, a Bíblia fala que é o pecado. No pecado ele encontra uma legalidade. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, 27, que nós não devemos dar lugar ao diabo. A palavra do Senhor vai me dizer aqui em 1 João capítulo 5, 18, na versão Almeida, revista corrigida, vai dizer o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Por isso que eu trouxe essa versão, para abrir seu entendimento. Todo aquele que é nascido de Deus. Você nasceu de Deus? Pergunta ao seu irmão: você nasceu de Deus? Agora não pergunte ele se ele vive pecando. Quando sou nascido de Deus, diga glória a Deus. Ele fala: todos aqueles que foram gerados por Deus não vivem pecando. Querido, entenda bem, pastor, o crente ele não erra, porque pecado significa errar o alvo. O crente erra. Tanto é que João me diz: filho, não pequeis, mas se pecar tem um advogado que se chama Jesus Cristo, é o nosso defensor, porque pela graça nós somos salvos. Agora entenda uma coisa: o verdadeiro, genuíno cristão, ele pode até pecar, e isso acontece como um acidente de percurso. Ele falhou, ele errou, mas logo vem a dor do pecado, ele se arrepende, e ao lado do arrependimento tem perdão. Arrependimento significa mudança de direção, não é remorso. Eu fiz algo errado e não faço algo mais, porque isso vai me fazer mal, porque o salário do pecado é a morte. Eu corro para Jesus. O pecado nos traz dor, o pecado nos traz agonia na nossa alma. Quando aquele que teme a Deus, aquele que ama o Senhor. Mas a Bíblia fala que aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática, ou seja, ele não mora no pecado. Não é uma pessoa que ela vive pecando acima de pecado e pecado, não.
A Bíblia não me diz qual era a situação dessa mulher. Eu não sei se realmente ela vivia numa prática de pecado ou não, mas tudo aquilo que dá legalidade para o diabo nos tocar é o pecado. Pois a palavra do Senhor fala que o maligno não pode nos tocar, mas Paulo me diz: não dê lugar ao diabo. Então ele fala para uma igreja: é possível uma pessoa lavada, redimida, batizada, pessoa que frequenta a igreja, está dando lugar ao diabo. E isso aconteceu, um exemplo, por isso que eu coloquei aqui. Existem duas situações em relação ao pecado: o pecado que é consciente e o pecado da ignorância. Existem pessoas que estão no erro, ela sabe que está errada, ela está consciente. Existe outra que estão no pecado, porque pecado significa errar o alvo. Ela está cometendo, mas por falta de conhecimento. Quantos estão entendendo? A palavra do Senhor, Salmo 38, me mostra aqui uma consequência do pecado e de uma figura importante nas Escrituras, que é o rei Davi. Davi, a Bíblia me diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Meu irmão, o homem era um homem segundo o coração de Deus. Você conhece a história. Davi cometeu um erro, um acidente de percurso no seu caminho, mas Davi ele se arrependeu. Você não vê Davi cometendo os mesmos erros, mas há um verdadeiro, genuíno arrependimento, uma mudança. Mas nesse tempo do pecado, Davi escreve um salmo, e nesse salmo de número 38, versículo 1 a 8, Davi aqui expressa a tristeza profunda de ter pecado e a agonia daquele pecado que estava trazendo na sua alma e também trazendo debilidade no seu corpo físico, porque o pecado pode gerar problemas emocionais e também no físico do homem. E Davi começa a expressar uma coisa aqui tremenda, dizendo, Salmo de Davi, em memória: o Senhor Deus, não me corrijas quando estiveres irado, não me castigue no teu furor, as tuas flechas de dor me atingiram. Eu senti o peso do castigo da tua mão, por causa da tua ira estou muito doente. Ele estava enfermo. O meu corpo todo está enfermo por causa das minhas maldades. Ele sabia que por uma legalidade que ele deu, ele estava sofrendo uma enfermidade. Ele continua dizendo: estou me afogando nos meus pecados, eles são uma carga pesada demais para mim, por causa da minha falta de juízo. Ou seja, ele conhecia aquilo que era certo, mas ele negligenciou e cometeu um pecado, errou o alvo. E ele fala: mas por causa da falta de juízo, tenho feridas que cheiram mal e apodrecem. Estou muito abatido e encurvado, na nova tradução da língua de hoje. Ele fala que estava encurvado, talvez não era fisicamente, mas emocionalmente. A dor e o sofrimento por consequência do pecado abriu uma legalidade. Ele continua: choro todo dia, estou muito doente, queimando de febre, sinto-me profundamente abatido e desanimado, o meu coração está aflito, eu fico gemendo de dor. Aleluia! Então, queridos, entenda bem, o pecado nos pode trazer prejuízos, seja no físico, no emocional, seja financeiro, seja na família. O pecado traz destruição. Aqui eu estou trazendo um exemplo que o próprio rei Davi, ele expressa que andou encurvado, doente, abatido, porque no momento lhe faltou o juízo. Porque devido ao seu pecado, ele abre uma legalidade e se encontra enfermo, e ele sabia o porquê. Eu não sei, querido, se aquela mulher tinha algum problema em oculto de algum pecado que não foi revelado nas Escrituras, mas alguma coisa estava errada na vida daquela mulher. Queridos, o pecado consciente foi de Davi, mas existe, da mesma forma aqui Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, porque muitos dizem: não, o diabo não pode tocar quando você está debaixo das mãos de Deus. Paulo explica aqui uma igreja e determina essa igreja que havia um crente nesta igreja que estava pecando, foi exortado, mas não ouviu a disciplina, e por causa disso Paulo fala uma expressão que aos nossos olhos, em nossa geração, a gente acha que isso é terrível, mas ele diz o seguinte: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo.
Pastor, como é que Paulo, como homem de Deus, que é um pregador da graça, ele está falando que era melhor entregar na mão do diabo? Mas para que ele viesse o quê? A destruir a carne e o corpo, mas o espírito dele seria salvo. O que Paulo está trazendo? E sem um entendimento correto, a gente acha isso um absurdo. Entenda, querido. Depois de várias exortações, depois de várias orientações e aconselhamento, a pessoas continuavam a viver no pecado, um membro de uma igreja. E Paulo fala, entregar na mão de Satanás significava o seguinte: a partir desse momento que você não ouvir a liderança, não ouvir os princípios de Deus, não ouvir o próprio Deus, você será entregue, ou seja, você não terá mais a cobertura do seu pastor, você não vai ter mais cobertura espiritual sobre a sua vida, você vai ser entregue. Por quê? O corpo pode até sofrer e perecer, porque tem pessoas, irmão, quando sai da presença, quando às vezes ela chega no abismo, ela se lembra quem é Deus na vida dela, para que seu espírito possa ser salvo. Existe, infelizmente, muitas pessoas que se distanciam de Deus e acabam dando lugar, porque elas estão dando lugar ao diabo, por sair da cobertura de Deus, e começa a vir situações, um abismo chamando outro abismo, problemas. Aquela pessoa, ela começa a passar um sofrimento tão grande, que às vezes até no final da vida, ela se lembra da existência de Deus e reconhece o seu erro. Então aqui Paulo está falando dessa situação. Agora existe a segunda situação, que é pessoas que pecam pela ignorância. Ela não tem o conhecimento. No livro de Oséias capítulo 4, versículo 6, a palavra do Senhor vai me dizer que o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. Mas no Evangelho de João capítulo 8, versículo 32, a palavra fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que Deus, ele se importa, e sabedor disso, ele incentiva eu e você a crescer a cada dia na graça e no conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Muitas pessoas às vezes dão lugar ao pecado, ao inimigo, por não saber como lidar com as situações, por não conhecer os princípios de Deus. Pessoas acabam entrando em uma direção errada, contradizendo a palavra, e a palavra é a lei de Deus. Entenda bem, é como você não entendesse nada sobre gravidade, e você subisse num prédio, 20º andar, e você não entende nada de gravidade, deu na tua cabeça: eu vi o filme do Super-Homem e agora eu quero voar. E você se lança do 20º andar, e você não conhecia nada de física, não tinha entendimento sobre lei de gravidade, não entendia nada. Isso não te isenta do dano. A pessoa morre, independente se ela conhecer a lei ou não. Da mesma forma, os princípios de Deus. Muitos estão às vezes pecando, o saber que estão pecando, estão transgredindo a lei de Deus. Pecado é tudo aquilo que é contraditório à vontade de Deus. Pecado não é somente adulterar, pecado não é somente idolatrar, pecado não é somente furtar. Quando a Bíblia fala para você: meu filho, você deve amar o teu próximo a ti mesmo, e quando você não ama, você está pecando. Quando a Bíblia fala que você deve perdoar o teu próximo e você não perdoa, a Bíblia me diz que pela falta de perdão a longo prazo, isso produz em nós raiz de amargura. Quantas pessoas dentro da casa de Deus estão enfermas porque não libera perdão, mas é batizada, é filha de Abraão, pessoas que até servem ao Senhor, mas por alimentar um ódio, uma raiz de amargura, ela começa a ser escravizada por um espírito opressor. Quando Deus fala para você congregar e você não congrega, meu irmão, a casa de Deus é um lugar de comunhão, de cobertura, ensinamento e crescimento. Quando você deixa de fazer e você negligencia isso, você está abrindo lugar para o diabo entrar na sua vida, porque é na casa de Deus que você é alimentado. Você precisa de uma cobertura espiritual. A própria palavra fala que nós devemos congregar. Então existem várias situações em que pessoas, às vezes, por não saber lidar com a palavra, exercer autoridade no mundo espiritual, ela está acometida às vezes de espírito sobre a sua vida, que está deixando áreas encurvadas. Por não saber lidar com a situação, ainda atribui o mal a Deus, dizendo: é a vontade de Deus. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Então eu não sei qual era o problema dessa mulher. Se era um pecado consciente,
ou se ela estava errando o alvo por uma ignorância espiritual. Quantos estão comigo? Diga glória a Jesus. No livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1, fala de uma pessoa que é serva de Deus, membro da igreja, mas por não ter conhecimento, vive como escravo. Paulo cita uma passagem em Gálatas, capítulo 4, versículo 1, ele diz: digo, pois, que todo é tempo, que o herdeiro é menino. Se você for uma pessoa menino espiritual a vida inteira, acontece isso. Todo tempo que é herdeiro é aquele que tem a herança do pai. Ele tem direito. O pai deixou no testamento uma herança, por ele ser menino. Todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Por isso que muitos perecem por falta de conhecimento. Casamentos, dando legalidade ao inimigo, relacionamentos, educação de filho. Deus tem princípio para todas as áreas da nossa vida, e quando você negligencia, o inimigo ele entra. Eu preciso me colocar, eu preciso me posicionar. A Bíblia diz: submetei a Deus e resistir o diabo, ele fugirá de vós. Para o diabo primeiro fugir de mim, eu antes de tudo eu tenho que me submeter primeiro à palavra de Deus. Quantos estão comigo? Diga agora a Jesus. Então, queridos, aqui eu quis esclarecer para você que existe o pecado consciente e o pecado da ignorância, mas ambos traz destruição para a nossa vida. A palavra do Senhor no Lucas capítulo 3, voltando no texto, versículo 11, agora observe: eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de... Fala para o seu irmão, o problema dela não era genético. O problema dela não foi que ela teve um acidente quando era pequena e ficou assim. Quantos estão entendendo? Isso aqui é importante. Tem várias pessoas que nessa passagem não se atentam para isso. Se o problema dela não é genético, não é de natureza biológica, se o problema, por isso aqui, que andar uma pessoa encurvada na sua presença, não significa que é um demônio. Pode ser um problema biológico, genético. Mas no caso dessa mulher, a Bíblia me diz que o problema era de ordem espiritual. Agora, o grande problema, a Bíblia me diz que por 18 anos, e tudo que ela fazia, de modo algum, ela conseguia se endireitar. Pega isso. Existe alguma área da sua vida que você está anos trabalhando e você ainda não viu se endireitar? Existe alguma área da sua vida que você já está há bastante tempo na presença de Deus? Você é fiel, você vem na casa, você adora a Deus, você presta culto ao Senhor, mas entra ano e passa ano, aquela área, ela não vai para frente. E sabe qual é o nosso maior problema? Nós queremos endireitar coisas espirituais ou naturais e não funciona. Se o problema é de ordem espiritual, uma pessoa enferma, já tive várias experiências como essa aqui na igreja. Pastor, eu estive no médico, o médico fez um check-up, me examinou, me botou do avesso, fez a radiografia, fez os exames, fez um check-up geral e não descobre a doença. Não vai descobrir nunca. Não é com Doril, com Novalgina que você vai resolver isso. Quantos estão comigo? Diga glória a Jesus. Se o problema de pornografia, onde muitas pessoas acabam dando legalidade nas redes sociais, mesmo sendo um filho e filha de Abraão. Certa vez atendi uma pessoa que veio aqui na igreja e veio conversar comigo, que não era aqui da igreja, e falou: pastor, eu estou na igreja, trabalho na igreja, sirvo a Deus e sou viciado em pornografia. Eu falei: o seu pastor sabe disso? Sabe. E você serve a Deus? Sim, sirvo. Ele falou que isso aí é um problema que eu vou resolver na psicologia. Eu falei assim: olha, meu querido, tu vai procurar seu pastor, porque a minha visão aqui é outra. Amo a psicologia, entendo que isso pode ajudar,
Mas se o problema é de ordem espiritual, psicologia nenhuma vai dar jeito. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Tem pessoas que não estão vencendo em áreas da sua vida, encurvadas financeiramente, emocionalmente, em várias áreas da vida, e o problema estão tentando agir como fosse algo natural, e você passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, 10 anos, 18 anos. Há quanto tempo você está vivendo isso? Você precisa discernir. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Fala, de modo algum, aquela mulher não estava possessa, aquela mulher estava sob uma influência de um espírito. Ela não estava possessa como o endemoniado de Gadareno, onde perdia até mesmo a consciência. Era um louco que ficava no cemitério gritando, se batendo, se machucando. Mas era uma mulher filha de Abraão, que ela estava sendo influenciada por um espírito opressor. Aleluia! Querido, isso é de uma ordem maligna, e você só pode vencer isso com a ação de Deus. Aleluia! Pastor, eu preciso fazer o quê? Preciso fazer o banco de descarrego? Não. Eu preciso ir para a campanha do sal grosso? Não. Eu preciso de quebra disso, quebra disso? Não. Você precisa se submeter à palavra de Deus, deixar Deus ser Deus. Se é por falta de entendimento, recebe a verdade revelada, cresça, exerce a fé. Querido, entenda bem, eu pastorei até para os jovens. Eu não sei se vocês viram um vídeo, pastor, se não me engano, Filipe, não sei se é o Filipe, não sei, André Fernandes, um pastor, ele estava falando o seguinte: queridos, entenda bem uma coisa, ser cristão, querido, não é somente a gente ficar aqui ouvindo uma porção de conhecimento todo domingo, quarta-feira. Isso não faz você de ser um cristão. Isso é só um processo, que é importante, sim. Conhecimento tem valor, sim. Mas se você não pegar isso, colocar, digerir e colocar em prática, para nada prestou. Ser cristão é você ter vida com essa verdade, é você buscar alinhar a sua vida com a vontade de Deus. Jesus, ele esteve aqui, e dos caras que ele mais bateu de frente, sabe quem era? Os fariseus. Quem eram os fariseus? Conhecedores da lei. Os caras conheciam a lei mais do que eu e você juntos. Esses homens, eles já tinham o Pentateuco gravado a partir dos seus 15 a 18 anos de idade, de cabeça. Porque isso é comum na cultura judaica. Então o cara que tem conhecimento tinha muito. Eles se diziam que representavam o próprio Deus. E Jesus, quando chega aqui, você não vê ele batendo em pecador, você não vê, não. Mas os caras que ele batia de frente eram os religiosos, que representavam mal a Deus, aonde Deus nos chama para ser embaixadores de Cristo. E de que maneira estamos nos representando? Porque, querido, Deus, ele quer ser glorificado no teu corpo, na tua alma e no teu espírito, porque nós somos transportadores da glória de Deus. Então não é só conhecimento, faz parte, mas só vai ter peso para Deus e na minha vida quando eu coloco essa verdade em prática. Eu não quero ser herdeiro de promessa sendo menino a vida inteira e vivendo como escravo. Imagine filhos de Abraão, filhas de Abraão, estão debaixo de promessa, tem milhares de promessas nas escrituras para os filhos de Deus. Como é que eu posso deixar de desfrutar a promessa porque não me interesso em crescer em Deus? Isso é responsabilidade minha e sua, querido. Ninguém pode fazer por você, nem o pastor que te ama, nem a mulher que ora por você, nem a tua avó que é consagrada, é a Jeová da terra. É você que tem que querer. Deus tem mais para mim, Deus tem mais para você. Conhecereis a verdade vos libertará, assim diz o Senhor. Aleluia. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, Paulo vai me dizer que a arma da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruição das fortalezas.
fortaleza. Existe fortaleza que o diabo está tentando colocar. Às vezes é uma muralha de separação na sua casa, às vezes é dentro do relacionamento com seus filhos, do seu casamento. Muralha de separação, meu querido. Qual o tempo de oração que você teve nessa semana com o Senhor? Qual o tempo de consagração que a gente tem tido, ou fazendo um culto doméstico em nossa casa para celebrar a Deus, erguendo um altar de adoração no seu nome, dizendo que essa casa é do Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas eu estou tentando remediar daqui, remediar dali, tapa aqui, tapa ali, não consigo, eu estou nadando e morrendo na praia, já há quanto tempo? Mas Deus está exortando hoje, dizendo para mim e para você, chegou o tempo da restauração, chegou um novo tempo na sua vida. Se você quer, Deus está entrando com provisão na sua casa, Deus está esclarecendo e te levando para um novo tempo. Aleluia! Discerne o diabo, meu irmão. As maiores armas que o diabo se utiliza em os seus demônios é a ignorância. O diabo não precisa fazer muito. Se você for ignorante na palavra, não tem o entendimento correto, ele já é o suficiente para ele trabalhar na sua vida. Porque a palavra de Deus, a única arma do elemento da armadura de Deus, que é ofensiva e defensiva, se chama a palavra de Deus. O único objeto, a armadura, que ele é ofensivo, se chama palavra de Deus. Jesus venceu o diabo através da palavra de Deus, através da sua oração, da palavra, do posicionamento. Querido, eu quero viver as promessas de Deus, porque eu sou e você é um filho de Abraão. Deus tem isso para nós. Aleluia! De modo algum ela poderia se endireitar. Queridos, tem pessoas que acabam alimentando situações, pessoas com o espírito do engano, pessoas que estão na casa do pai e dizem, não, mentira, não tem nada a ver. Sabe aquela história de nada a ver? Mentiria, só para não confiar confusão. Aí dá lugar ao espírito da mentira, enquanto a Bíblia fala que o pai da mentira é Satanás. Ou você é filho de Deus ou é filho do diabo. As pessoas, ela começa a dar uma legalidade, e sempre o tal do nada a ver, e a vida vai de mal a pior, vai construído sobre um monte de areia, porque a verdade sempre prevalece. Pode durar um tempo, 2 tempos, mas ela virá. É como óleo com azeite, não se mistura. Óleo e água, azeite também não se mistura não, né? Sei lá. Aleluia! Jeremias capítulo 17. Fala para o teu irmão, meu irmão, não tenta remediar com aquilo que só Deus pode fazer. Jeremias capítulo 17, do 5 ao 10 diz, assim diz o Senhor, maldito do homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Tem pessoas que estão debaixo de mentira. Minha mãe, eu conheci umas figuras na caminhada, graças a Deus, Deus botou bem longe. Eu não era convertido, mas eu conheci uma figura que eu nunca vi igual, como o cara vivia na mentira. Ele era tudo, e ao mesmo tempo não era nada. Era uma coisa assim terrível. Tinha uma pose terrível. Um dia eu fui para a praia com ele, aí ele veio com aqueles óculos escuros. Tem vida que tem dinheiro, é duro. Chegou na praia, antigamente não era esse quiosque, aqueles trailerzinhos, é meu tempo, né? Aí na mesa, pá, estamos ali, solteiro, no mundo, as meninas na praia ali, eu falei, poxa, tem as meninas ali, vamos chamar aqui para sentar, mas eu estou com pouco dinheiro, cara, vamos, vai cá. Não, rapaz, tá tranquilo, deixa comigo. Chamei as meninas, sentaram, bate-papo, não precisa fazer mais nada. Não, tudo tranquilo. Conversando, daqui a pouco o cara olha para o apartamento do outro lado da Barra da Tijuca, sentado com a perna cruzada, com uma pose, com óculos escuro. Eu vou, já vou tomar um susto. O que foi? O que foi? Esse meu primo está perturbando, um pouquinho em paz, está me chamando para subir para almoçar. Eu falei, tá de brincadeira. Daqui a pouco, daqui a pouco não posso demorar muito não. Vocês moram onde? Eu moro em Campo Grande.
Mas não tem problema, James vai levar vocês em casa. Tem James, é o motorista. Meu irmão já não sabia onde enfiar a cara. Eu falei, morreu, que não está aqui mais. Parou, não chama nada disso. Meu irmão, isso é um espírito de mentira. Isso é um espírito de mentira. As pessoas vão mentindo, ela mente que nem sente. Amém? Querido, ele fala, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vê um calor, mas a sua folha fica verde, no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar o seu fruto. Entenda bem, o próprio Deus está falando aqui, ó, maldito do homem que confia no homem, que faz do seu braço, da carne o seu braço. Ele será como tamargueira no deserto, não verá quando vê um bem, antes morará nos lugares secos, deserto, na terra salgada e inabitável. Você acha que isso é bênção? Talvez você entendeu muita coisa aqui não. Um lugar desse, deserto, seco, inabitável e salgado, esse negócio não presta. Está falando daquela pessoa que tenta dar jeitinho com o seu braço. Tem coisa que não é jeitinho, é só ação de Deus. Mas ele fala, bem-aventurado é aquele que coloca a sua confiança no Senhor. Ele diz, a sua confiança nele vai gerar o que? Será como árvore plantada junto às águas, estende a sua raiz para o ribeiro, não recebe quando vê o calor, mas a sua folha fica verde, no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar o seu fruto. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração em prova os rins, e isso para dar cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Aleluia. Então, que ele tem pessoas aí sendo escravas e passa ano, entra ano, porque está usando o armamento errado. Tratar as coisas espirituais de uma forma natural, tentando empurrar com a barriga e dar jeito. Pastor, eu estou com um problema financeiro. Vai para a palavra. Pastor, meu problema financeiro está esquisito, as coisas estão acontecendo. Primeira pergunta, você é fiel a Deus? O que a Bíblia fala sobre dízimo? Que por causa dessa atitude de você ser fiel, ele vai repreender o devorador. Até o dízimo é por fé. Eu sou dizimista, irmão. Tudo que vem na minha mão tem que dizimar, porque eu não quero estar desprovido da bênção de Deus na minha vida. Você, quando consagra, você dizima, você está consagrando tudo a Ele. Sabe o que é isso? É bênção. Eu não estou entendendo. Fica oprimido. Fica oprimido. Pastor, o senhor já passou algum aperto financeiro sendo dizimista? Já, mas Deus nunca falhou. Deus operava maravilhas, sinais, milagres para suprir necessidade, porque Deus é fiel. Primeiro aperto que Deus apertou, eu vou dizimar, né? Tem que pagar a Casa Bahia. Eu não posso perder o cartão da C&A. A roupa está na promoção. Na hora do aperto, né? A C&A em Casa Bahia que vai pagar tuas contas, irmão. Mas é Deus. Mas eu sou um filho de Abraão, filha de Abraão, que eu nem reconheço isso na minha vida. Como pode? Deus é Deus de princípio, irmão. Aleluia. Pastor, eu estou com uma enfermidade terrível. Tá, vamos lá, vamos ver se é biológico. Você tem que perdoar alguém? Você sabia que grande parte das doenças são chamadas psicossomáticas? Na alma. Existem líderes aí, existem professores da própria psicologia que afirma, alguns acreditam que todas as doenças de ordem é psicossomática. E aí? A alma está enferma. Eu conheci pessoas, irmão, e fui a óbito, servo de Deus, por causa da raiz de amargura, ficou encurvada até a morte, porque resistiu a Deus, e o diabo entrou. Quantas pessoas estão encurvadas às vezes no ministério, pelo desânimo, pelas decepções, pela frustração. Querido, em nome de Jesus, entenda uma coisa: Deus não chamou você para andar encurvado, nem prostrado, nem caído. Você é filho e filha de Deus. Aleluia.
O único momento que eu me prostro, que me humilho, só é para adorar o meu Senhor na presença dEle. Fala isso, Deus quer os seus filhos de pé, porque Ele fala contigo é de pé, meu irmão, em nome de Jesus. Se não for por isso, ou por outra coisa, meu querido, se for por outra coisa, não se prostre, levanta. Quando Deus encontrou ali, em Provérbios 3,5, vou falar já, Provérbios 3,5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe, não se apoie no seu próprio entendimento. Amém? Entendimento. Meus amados, quantas pessoas estão se perdendo e o diabo está entrando porque estão deixando a direção de Deus? É por causa da emoção, porque não sei o que, estou no culto, é por causa do meu filho, eu tenho que fazer isso, agora é por causa da família. Meu irmão, é isso que Deus quer para você? A gente ama a nossa família, meu irmão, mas não negocia aquilo que Deus te chamou. A Bíblia me diz, é radical e é: se eu não aborrecer meu pai, minha mãe, mulher, filho, irmão, irmã, por amor a Ele, não serei o seu discípulo. Não tem como ser, meu irmão. O diabo tem trabalhado em muitos, na vida de muito crente, na área de sentimento, porque sentimento é tadinha, coitadinho. Eu tive várias histórias de chegar aqui: pastor, eu sou dizimista, sou fiel, então vamos lá, irmão, tenta te ajudar, senta aqui, vamos conversar. E é mesmo, irmã fiel, dedicada e tudo isso assado. Eu não consigo comprar uma mesa na minha casa. Eu quero comprar uma mesa e não consigo. Peraí, teu salário é tanto? Na minha recebida é tanto, pastor, mas é o filho que pediu, é o neto que pede, e acabou devorador, acaba ficando o nome sujo. Eu falei assim: vem cá, você está entrando em guerra que não é sua. Até para você entrar em guerra, você tem que saber se é de Deus ou não é. Deus às vezes quer trabalhar na maturidade e crescer, e você quer repoupar, passa a mão na cabeça. Aí tu entra em guerra que não é tua, tu vai entrar na prova. Quando ela me ouviu: pastor, é isso, porque eu não entendo, eu sou fiel a Deus. O diabo trabalha no sentimento. Pessoa que não serve a Deus, aí vem a netinha, vê o netinho, o cara não serve, não tem compromisso com Deus, só vive no problema, só vive enrolado, está devendo A, B, C, só duas pessoas. Quem tem Fusca é a torcida do Flamengo, né? Quem tem Fusca quase mudou o carro, todo mundo acabou o Fusca. O cara está devendo todo mundo, precisa fiar a Deus? Não. Aí começa a dizer prejuízo. Chega assim: hoje eu estou passando, não pede não, mas conta história triste. Eu não peço nada, mas conta história triste. Sabe como é que é, né? Eu não peço não, mas lá em casa é isso, é assim, é assado. Aí a pessoa começa a dar o sentimento: poxa, sangue do meu sangue. Isso é dirigido por Deus, ó. Sabe o que acontece? O diabo faz uma ponte, usa ele para devorar você. A Bíblia fala que eu tenho que ajudar, meu irmão, o meu próximo, mas até isso você precisa de direção. Tem pessoas, às vezes, entrando em tratamento de Deus. Deus quer crescimento, maturidade, e você quer que ser a síndrome do Messias. Eu sou Jesus, nesse sentido, eu vou salvar ele. Nós somos Cristo, nós amamos as pessoas, mas para isso você precisa de discernimento espiritual. Tem pessoas que o nome está sujo ou está com problema, não é por causa dele, nem da casa, nem da mulher, é por causa dos outros. Aí está andando encurvado por tabela. O cara vai na igreja, o cara é fiel, um bom homem de Deus, mulher boa de Deus, mas está dando lugar para o capeta. Onde estão pegando? Diga glória a Deus, irmão, porque isso é uma verdade. A partir do momento que a irmã se posicionou, acabou o problema. Eu falei: irmã, você vai lá, quebrou isso, você vai lá e paga. Quebrou isso, paga. O carrinho paga. É isso, paga. Tem melhorado? Não, porque eu tenho sentimento, estou fazendo isso como cristão. Ele vai aceitar Jesus. Ele não vai, não, irmão. É só uma fornalha do fogo ardente que está comendo o dia todo. É o devorador que está usando. Deixa aprender. Deixa aprender. Aí a pessoa, o dinheiro que ela tem é no vício, é nas drogas, é na prostituição. Na verdade, você está alimentando a quem? Onde estão pegando? Deus está abrindo teus olhos, amém, querido? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe, não apoie.
do teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. Meu irmão, hoje é dia de pessoas sair daqui com as suas veredas endireitadas. Pau que nasce torto e morre torto, meu irmão, já acabou esse tempo. Jesus é o carpinteiro da tua vida. Ele bota na plana, Ele te levanta, Ele muda a tua história. Deus não fica feliz ver seus filhos cabisbaixos, angustiados. O diabo, talvez por uma situação, tem lançado seus dados inflamados, e muitas pessoas estão na angústia, na tristeza, entra e sai dentro da igreja dessa forma. Deus quer você de pé. Reconheça Ele nos teus caminhos, que Ele vai endireitar as tuas veredas. Ele fala, amor, eu botei aqui, muitos estão tentando remediar situações que só através da ação de Deus, só através de Deus. Querido, fica com esse versículo aqui para você, bonitinho, aqui ó, Isaías capítulo 60, versículo 1 e 2 diz, fala para o teu irmão, levanta-te, resplandece-te, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti, igreja, o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Deixa Deus ser Deus. Aleluia. Deixa Deus ser Deus. Ele fala, levanta. E sabe quando isso aqui foi dito? O texto de Isaías 60, na minha Bíblia está lá, Jerusalém foi restaurada a sua glória. Deus quer restaurar a glória da sua igreja. Você é a nova Jerusalém do Senhor. Levanta. Quando Deus encontrou ali Abraão na tenda, Abraão tinha recebido a promessa de Deus ter um filho, ainda nada aconteceu. Abraão estava cabisbaixo, estava triste na tenda. Deus, o anjo do Senhor, apresenta-se a Abraão e fala, Abraão, sai da tua tenda, sai desse lugar que está ofuscando a tua visão, meu irmão, sai desse lugar de treva, sai dessa tenda do desânimo, da angústia, da opressão. Talvez uma coisa que você viu lá atrás, talvez é a tenda da humilhação, da injustiça. Deus está te chamando para fora, e acho isso maravilhoso. O próprio Deus se apresenta, Ele vai na tenda. Deus está indo na tua tenda hoje, ao teu encontro, para dizer, sai, sai, vem para fora, olhe para o céu, olhe para as estrelas. Você pode contar, essas são tantas e quantas promessas que eu tenho para realizar na sua vida. Quando o salmista fala, levo meus olhos para o monte, de lá o meu socorro. Então onde que o monte tem alguma coisa para nós, irmão? Por que então o salmista fala isso? Porque o monte era onde o templo de Jerusalém era edificado. Quando você olhava para o monte, você olhava para o templo. E quando você olha para o templo, te remete a coisas de Deus. Vem para a casa de Deus. Sai da tua caverna. Sai dessa tenda de opressão. Você é filho. Pastor, mesmo sendo fiel, mesmo estando no pecado, as provações pode vir, mas você está debaixo de promessa de Deus. Deus vai te exaltar em nome de Jesus. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. Ela não virá, ela já está sobre a sua vida em nome de Jesus. Levanta. Jerusalém será restaurada. É isso que Deus tem mérito e é perito em fazer, restauração de vida. Deus quer colocar em ordem a nossa casa. Aleluia. O diabo foi discernido, meu irmão. Você decreta a falência do inferno nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Algumas atitudes que foram tomadas para a mulher se endireitar. Eu coloquei alguns pontos para você visualizar isso. Uma filha de Abraão, 18 anos, onde nada natural servia para curá-la, fez de tudo. Ela primeiro, diga comigo, ela foi à sinagoga. Mesmo nesse tempo todo, ela estava indo. Seja pelo pecado da ignorância, mas ela estava buscando uma solução. Aonde você tem buscado a tua solução? É na cama? É no remédio? Nos antidepressivos? Ela foi para a casa de Deus. Porque um princípio a Bíblia fala, congregai-vos. Congregai-vos. Aleluia. Pessoas
que precisam endireitar, mas estão longe da presença, mesmo como filho e uma filha de Deus, distante de Deus. Pessoas que eu conheci, pessoas eram bênção na mão de Deus, e hoje estão tortas espiritualmente, encurvadas, prostradas às seduções do mundo, ao diabo, a Satanás. Infelizmente as coisas duram um tempo dos tempos, que o diabo vem, meu irmão. Jesus viu, diga comigo, Jesus a viu e chamou. Fala para o teu irmão, Jesus, ele te viu. E essa mensagem é o amor dele revelado a você. Ele te chama, ele que te conhece pelo teu nome, ele te viu. Sabe por quê? Porque você importa para ele, e ele te chama. Sabe o que isso aqui me mostra? Jesus em mim, em você, precisa perceber algumas pessoas que precisam se endireitar, que estão do nosso lado. Quantos aqui tem Jesus na sua vida? Diga glória a Deus. Não somente o pastor, mas às vezes a pessoa que está do seu lado está com a vida completamente torta, e se você não passar perto dela, perceber que ela está torta, que ela precisa de ajuda, ela pode ficar encurvada a vida inteira. Quantos estão entendendo? Diga glória a Jesus. Uma irmã ligou para mim essa semana, que não é da nossa igreja, e mais uma vez o diabo prevaleceu, não teve aqui hoje, desesperada. Eu tenho acompanhado a vida dessa família já há anos, que eu falo do amor de Deus. Eles já conhecem Jesus, já estiveram na casa de Deus, e hoje estão distantes, focados somente em coisas, focados somente em dinheiro. É ganhar, 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 e nunca chega lá, meu irmão. Ganha, começa a bombar, daqui a pouco perde tudo. Se o problema for de ordem espiritual, não adianta. Em vão aqueles que edificarão a sua casa, se o Senhor não edificar. Fala, olha, vem, você sabe o caminho, olha, já estou anos nisso. Eu falei, eu sei, vem para a casa do Pai. Eu preciso passar, por quê? Eu estou frequentando uma igreja que é tão grande, eu entro e saio desapercebido. Eu estou lá e ninguém sabe como eu estou vivendo. Eu preciso de uma pessoa que seja como o Senhor, que abre o gabinete para conversar com as pessoas, nessa liberdade. Que na minha igreja o cara prega, vai embora, eu nunca vi o cara, não vi, vai, nem me conhece. Se eu estou na igreja ou não, não faz falta. Então, se tem uma igreja que tem pessoas que cuidam de você, meu irmão, você precisa de alguma coisa, marca o gabinete, o pastor aqui para te ajudar, pode colocar você para o alto. Se tiver que corrigir, eu vou te corrigir, porque Deus corrige o filho que ama. Mas também está no desespero, grita para o socorro, como é que pode te ajudar? E se algum irmão ou irmã vê um irmão aqui que está precisando de ajuda, ajuda, porque quando ele é percebido por Jesus, ali houve o milagre, a cura, e essa mulher se endireitou, ajudando uns aos outros em oração, como irmão. Não é somente vindo para o culto, achando que Deus falou comigo e tchau. Eu tenho um irmão que está ao lado, sabe o nome dele? Sabe a pessoa que está chegando? Cumprimenta, seja bem-vindo, meu irmão. Quantos estão entendendo? Diga glória a Jesus. Aleluia. Jesus viu e a chamou. E detalhe, ela atendeu o chamado de Deus, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, assim diz o Senhor. Terceiro, ela creu e obedeceu. A fé sem obra é morta. Não adianta Deus te dar todos os princípios, a direção, o norte daquilo que você tem que fazer, se você não faz. Você tem que tomar uma posição. Ela não somente creu, muitos crê, mas não obedecem. Muitos crê e não confiam. Muitos crê para os outros, para si mesmo não crê. Deus cura, Deus fez isso na igreja, testemunhar. E quando chega a sua vez? Eu preciso de fé para mim e para os outros. Aleluia. Venceu. Aqui, ó, obediência gera bênção, fé sem obras é morta. Falamos aqui semana passada. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. O teu Deus não é só as demais coisas, o teu Deus é o Senhor. Venceu as críticas e sugestionamento. Você leu o texto? Os fariseus começaram a questionar Jesus.
porque é sábado. Os judeus guardam o sábado como dia do descanso, era uma lei judaica. O judeu não trabalha no sábado. Eles achavam que a cura era um ofício de um médico que curou aquela mulher, falou, não poderia ter curado essa mulher no dia de sábado. Começou a criticar. E Jesus ainda dá uma repreensão, fala, olha, vocês pegam o teu boi e a tua jumenta para beber água no dia de sábado. Como é que pode uma filha de Abraão eu permitir ficar escrava por 18 anos acorrentada por esse espírito maligno, opressor? Jesus, ele se compadece de mim e de você, meu irmão. Aleluia. Resultado do seu posicionamento, irmão: não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa, dizendo a Elias: todos seus adversários ficaram envergonhados, todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Aleluia. A Bíblia me fala que Jesus colocou a mão, depois de tudo aquilo que a mulher fez, o posicionamento correto, e logo ela se endireitou. Deus está dizendo para você: busca a direção certa, faz o que você tem que fazer, porque logo a sua vida será endireitada para a glória de Deus. Você pode ficar de pé em nome de Jesus, querido? Logo, aleluia, Jesus colocou a mão. Aquela mulher, ela ouviu Jesus, aquela mulher, ela obedeceu a Jesus. Jesus a chama, ela obedece, ela responde o chamado. Aleluia. Ela não fica parada, aquilo que os outros estão dizendo ou falando. Não, eu vou correr para o meu milagre, eu não vou perder o meu foco, eu não vou perder a minha direção. E Jesus fala que muitos ali glorificaram as obras que foi feita por ele, e todos verão e saberão que Deus é Senhor da sua vida, em nome de Jesus. Até aqueles que te perseguiram, até aqueles que te injustiçaram, todos verão a obra do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Hoje é noite de restauração. Eu preciso entender que tem coisas, meu irmão, que só Deus. Por isso que Ele é sabedor disso e nos convida como Pai de amor: busca primeiramente meu reino, a minha palavra, a minha justiça. As outras coisas eu vou acrescentar, eu vou cuidar de você. Meu irmão, um filho que entende esse amor, ele se rende à direção do Pai.